A bolsa pesava menos do que o silêncio. Rosa sabia disso, porque já tinha carregado os dois. A bolsa desde registro, o silêncio desde a noite em que Edilson não voltou. A bolsa ela podia pôr no chão, o silêncio não. Eram 8 horas da manhã e o sol já cortava a terra vermelha do Vale do Ribeira como faca em gordura. Rosa parou na beira da estrada de cascalho, a mão espalmada embaixo do ventre, e contou o que tinha. Uma muda de roupa, a Bíblia de capa preta com o nome dele na frente. Edilson Moura, servo do Senhor. R$ 17,40 e 6 semanas antes de parir. 6 semanas. Ela tinha contado 3 vezes. A última pessoa que ela vira tinha sido a Dona Conceição, na cidade, que falou sem olhar nos olhos. Vai nessa estrada, tem uma fazenda lá no fim. O homem não é de falar, mas também não é de morder. Rosa não perguntou como a mulher sabia. Não tinha mais energia para perguntas que não iam ter resposta boa. Ela caminhou. A estrada de cascalho virava e sumia entre eucaliptos altos que faziam sombra, mas não faziam frescor. Era aquele calor úmido do interior paulista que gruda na pele e não larga. Rosa sentia o peso do filho se mover devagar, como se ele também estivesse cansado. Ela pôs a mão no lado direito, onde a pressão era mais forte. "Tô indo", ela disse baixinho. "Tô indo." Não era para ele. Era para si mesma. A fazenda apareceu quando ela já não estava mais esperando que aparecesse. Primeiro o portão, madeira velha, arame, sem nome. Depois a casa, baixa, telhado de barro, varanda com 2 cadeiras, sendo que uma estava virada. Uma paineira no canto do terreiro com as raízes saindo da terra como dedos. Um cachorro velho que levantou a cabeça, olhou para ela e não latiu. Rosa parou do lado de fora do portão. A casa parecia vazia, mas a porta estava aberta, não escancarada, só encostada, como se alguém tivesse saído rápido e achado que ia voltar rápido. Fumaça saindo da chaminé, fina, quase transparente. Alguém tinha feito fogo de manhã. Ela empurrou o portão devagar. O cachorro se levantou, veio até ela, cheirou a mão que ela baixou, voltou para a sombra da paineira. Rosa atravessou o terreiro pisando com cuidado na terra vermelha. Subiu os 2 degraus da varanda, bateu 3 vezes na porta de madeira. Nada. Bateu de novo. "Tem alguém?" O silêncio que veio de dentro era diferente do silêncio lá fora. Lá fora tinha passarinho, tinha vento nas folhas de eucalipto, tinha o som distante de água. Aqui dentro, o silêncio era construído, o tipo que uma pessoa faz quando decide não responder. Rosa esperou. Pôs a bolsa no chão da varanda. Ficou de pé porque sentar era mais difícil do que parecia e levantar depois era mais difícil ainda. 3 minutos. 5. Então, a porta abriu. O homem era alto demais para a porta. Abaixou a cabeça para passar e ficou de pé na soleira olhando para ela. 40 e poucos anos, ombros largos, mãos que descansavam ao lado do corpo como se não soubessem onde ficar. Uma cicatriz fina perto do queixo que terminava no pescoço. Olhos escuros que não eram hostis, eram só cansados, de um jeito que não era sono. Ele olhou para ela, olhou para o ventre, olhou para a bolsa no chão. Não falou nada. "Me chamam de Rosa", ela disse. A voz saiu mais firme do que ela esperava. "Vim de registro. Tô precisando de um lugar para ficar enquanto o neném não nasce. Posso trabalhar, cozinhar, lavar, o que precisar. Não tô pedindo de graça." O homem ficou olhando. "Quanto tempo?" ele disse. Não era uma pergunta exatamente, era mais uma medição. 6 semanas, talvez menos. Ele olhou para o céu, olhou para a estrada de cascalho por onde ela tinha vindo, olhou de volta para ela. "Você veio a pé de registro?" "Da saída da cidade. Me deram carona até o cruzamento." Silêncio. "Como você soube dessa fazenda?" "Dona Conceição."
Alguma coisa passou pelo rosto dele, rápida demais para Rosa identificar. Não era surpresa, era reconhecimento de um tipo específico, o tipo que a gente tem quando uma peça se encaixa num lugar que ela não devia encaixar. Entre, ele disse. A casa por dentro era limpa de um jeito que não era conforto, era disciplina. Poucos móveis, tudo no lugar certo, nada sobrando. Uma mesa de madeira escura, duas cadeiras, um fogão a lenha que ainda estava quente. Na parede, um calendário de 2019 que ninguém tinha tirado. Nenhuma foto, nenhuma imagem religiosa, nenhuma santa, nenhum versículo pregado na parede. Rosa notou a ausência das imagens. Edilson tinha colocado um versículo em cada cômodo da casa deles. Salmos 91, Romanos 8, João 14. Ela sabia de cor a posição de cada um. Aqui não tinha nada, só parede. Pode sentar, o homem disse, puxando uma cadeira sem cerimônia. Rosa sentou devagar, pôs a bolsa no colo, tirou o peso dos pés. Fechou os olhos por 2 segundos, só para sentir o alívio. Zeferino, ele disse. Ela abriu os olhos. É meu nome, ele completou. Zeferino Ramos. Rosa Moura. Ele foi até o fogão, pegou uma panela que estava no canto, verificou o que tinha dentro. Colocou água para ferver sem perguntar se ela queria. Tem arroz e feijão do dia anterior, ele disse de costas. Posso esquentar. Não precisa se incomodar. Não é incômodo, ele colocou a panela. É comida. Rosa ficou olhando para as costas dele, os ombros que não relaxavam nem em casa, as mãos que se moviam devagar e com precisão, sem gesto desperdiçado. Um homem que aprendeu a ocupar espaço do jeito mínimo possível. Ela pensou em Edilson, que ocupava todo o espaço que tinha, que gesticulava quando pregava, que ria antes da piada acabar. Fechou o pensamento como se fecha uma gaveta. Ele mostrou o quarto. Pequeno, uma janela, uma cama de solteiro com colchão fino e lençol lavado. Rosa não perguntou de onde tinha saído o lençol lavado numa casa que não esperava visita. Banheira nos fundos, ele disse da porta. Água quente só de manhã cedo. Geladeira tem leite e tem ovo. Come o que precisar. E a senhora Conceição? Rosa perguntou antes de pensar. Zeferino parou. O que ela falou? Falou que o senhor não era de falar, mas também não era de morder. Ele ficou parado na porta por 3 segundos exatos. Depois, ela não mente, disse, e foi embora pelo corredor. Rosa ficou sozinha no quarto. Pôs a bolsa na cadeira ao lado da cama, tirou a Bíblia e colocou na mesa de cabeceira, um caixote de madeira que alguém tinha lixado, mas não tinha pintado. Ficou olhando para a capa preta com o nome de Edilson. Edilson Moura, servo do Senhor. Ela pôs a mão em cima do nome. Eu tô aqui, ela disse baixinho. Para ele ou para Deus, ela não saberia dizer. Provavelmente, para os dois. Naquela tarde, ela desceu para a varanda e ficou sentada vendo Zeferino trabalhar. Ele não perguntou se ela queria companhia. Ela não pediu permissão para ficar. Ele consertava uma cerca do lado do paiol, madeira nova, onde a madeira velha tinha apodrecido. Batia martelo com o ritmo certo, sem pressa, sem conversa. O cachorro, ela descobriu que se chamava Facho, ficou entre os dois como se fosse um ponto neutro. Faz quanto tempo que o senhor está aqui? Rosa perguntou depois de um tempo. 4 anos. Sozinho? Sozinho. Ela olhou para o pasto além da cerca. Algumas cabeças de gado no fundo, perto de um córrego que reluzia entre as samambaias. É bonito, ela disse. Ele olhou para o mesmo lugar que ela estava olhando, como se fosse a primeira vez que via. É, ele disse, e voltou para o martelo. À noite, Rosa rezou. Não foi discreta. Não tinha como ser discreta com o terço nas mãos e os lábios se movendo. Ela rezava assim desde os 7 anos, em voz baixa, mas não em silêncio,
porque silêncio total para ela nunca foi oração, era só ausência. Ela rezava pelo Edilson. Rezava todo dia, 3 vezes, desde que ele tinha sumido. 22 dias, ela contava. 22 dias, desde que ele foi pregar no bairro que não devia, na comunidade que estava sob controle de gente que não queria pregação. Ele sabia disso. Ela tinha pedido para ele não ir. Ele tinha dito: Rosa, se eu só pregar onde é seguro, eu não estou pregando, eu estou ensaiando. Ela tinha ficado com raiva dessa frase. Ainda ficava. Rezava com raiva também. Deus já tinha ouvido raiva dela antes. No corredor, do lado de fora da porta fechada, ela ouviu passos que paravam, ficavam. Depois, seguiam em frente. Zeferino não bateu, não disse nada, mas tinha parado. Na manhã seguinte, ela acordou antes do sol, hábito de grávida, o corpo que não aguentava mais posição nenhuma e resolvia que madrugada era hora de estar acordada. Rosa ficou deitada por um tempo, olhando o teto de madeira escura, ouvindo a fazenda acordar. Passarinho primeiro, depois o gado longe, depois o som do fogão a lenha sendo aceso lá na cozinha. Ela se levantou devagar, pegou a Bíblia, foi até a cozinha. Zeferino estava de costas para o fogão, colocando lenha. Não virou quando ela entrou. Bom dia, ela disse. Bom dia. Ela sentou à mesa. Abriu a Bíblia no Salmo 23, o que ela sempre abria quando não sabia o que ler, quando precisava de começo. O Senhor é o meu pastor. Posso ler em voz alta? Ela perguntou. Uma pausa, pequena. É sua casa enquanto você estiver aqui, ele disse. Não era assim. Não era não. Era permissão do tipo que dói um pouco em quem dá. Rosa leu em voz baixa. Ele continuou acendendo o fogo. O cheiro de fumaça de eucalipto misturou com o cheiro de café que ele colocou para fazer sem perguntar se ela queria. Quando ela terminou o salmo, ele colocou uma xícara de café na mesa na frente dela, sem açúcar. Ele não sabia se ela usava açúcar. Ela não corrigiu. Bebeu assim mesmo. Obrigada, ela disse. Ele foi para a varanda com a xícara dele. Ficou de costas, olhando para o terreiro. Rosa olhou para o nome na capa da Bíblia. Depois olhou para as costas de Zeferino na varanda. 2 homens que não eram parecidos em nada. Um que tinha ido onde não devia por causa da fé. Outro que tinha ido onde não devia por causa de outra coisa completamente diferente. E que agora ficava de costas para o mundo, bebendo café numa varanda no fim de uma estrada de cascalho. Ela não sabia ainda o que Zeferino tinha sido, mas sabia, do jeito que sabia quando o filho chutava, do jeito físico e direto, que aquela fazenda não era só um lugar onde um homem plantava e criava gado. Era um lugar onde um homem estava cumprindo alguma coisa. Ela não sabia ainda o quê. O dia passou devagar, como os dias de interior passam, com volume de trabalho que não acaba, mas também não sufoca, com pausas que não são laziness, mas são respiração. Rosa lavou a louça do café. Ele foi para o pasto. Ela varreu a varanda, porque precisava fazer alguma coisa com as mãos. Ele voltou ao meio-dia, comeu o arroz e feijão que ela tinha esquentado sem ser pedida, disse "tá bom" com a boca ainda cheia e voltou trabalhar. Perto das 3 da tarde, ela foi até a paineira no terreiro e ficou encostada no tronco largo. Facho veio deitar do lado dela. Ela ficou pensando em registro, na sala da delegacia, onde o delegado tinha dito "vamos investigar", com o rosto de quem não ia investigar. Na irmã de Edilson, que tinha ligado uma vez e não ligado mais. Na pastor da igreja que tinha pedido oração, mas não tinha pedido ajuda concreta. 22 dias. Ela pôs a mão no ventre. O filho chutou, forte, do lado direito, o chute que ela já reconhecia como o chute da tarde. Eu sei, ela disse. Eu sei que você está aí. Ao longe, lá no pasto, ela podia ver a silhueta de Zeferino consertando uma parte da cerca que ela não tinha visto antes.
movendo-se sozinha entre o gado com a naturalidade de quem faz isso há anos, mas também com alguma coisa a mais, uma atenção que não era só para a cerca. Como se ele estivesse sempre, ao mesmo tempo, olhando para a distância. Rosa ficou olhando por um tempo. Depois, fechou os olhos e rezou. Naquela noite, depois do jantar, Zeferino foi até o quarto dele sem cerimônia. Boa noite, dito de costas, já indo embora. Rosa ficou na mesa com a Bíblia aberta, mas não lendo. Ela tinha uma pergunta. Não era hora de fazer. Ela sabia disso. Mas a pergunta estava lá de qualquer jeito, pulsando junto com o filho que estava acordado e se mexendo. Por que a dona Conceição mandou eu exatamente aqui? Não era só porque tinha espaço. Não era só porque era perto. A dona Conceição tinha escolhido esse lugar, esse homem, com aquele olho de quem sabe mais do que fala. Rosa ficou olhando para a chama da vela que tinha colocado na mesa. Ela sempre dormia com uma vela acesa, desde pequena, desde que a mãe tinha ensinado que vela acesa é oração que não precisa de palavras. A chama ficou quieta por um tempo. Depois tremeu, sem vento, sem motivo aparente. Rosa olhou para ela. Tá bom, ela disse baixinho. Eu espero. Fechou a Bíblia, foi dormir. Do lado de fora da janela do quarto dela, a fazenda ficou quieta. Só o sapo no córrego, só o vento nas samambaias, só Facho respirando pesado no terreiro. E o quarto de Zeferino, onde a luz ficou acesa até muito tarde. Rosa não viu, mas se tivesse olhado pela fresta da janela, teria visto a sombra dele sentado na beira da cama, os cotovelos nos joelhos, a cabeça baixa. Não era a posição de quem dorme, era a posição de quem carrega. No segundo dia, Rosa acordou com dor nas costas. Não era a dor do filho. Essa ela já conhecia, já tinha nome, já sabia onde ficava. Era a dor da cama fina, do colchão que afundava no meio, do corpo que tinha dormido numa posição errada porque não tinha posição certa com 6 semanas para parir. Ela ficou deitada por 1 minuto com os olhos abertos no teto. Edilson teria dormido no chão, ela pensou. Teria dado a cama para mim e dormido no chão sem reclamar e ainda teria achado graça. Ela ficou esperando a dor dessa memória passar. Passou em parte, o suficiente para ela se levantar. Na cozinha, Zeferino já tinha ido trabalhar. A xícara dele estava lavada na pia, o fogão ainda morno. Tinha café na panela, coberto com um pano limpo. Rosa ficou olhando para o pano em cima da panela por uns 10 segundos. Ele não tinha precisado fazer isso. Café esfria, é o que faz. Mas ele tinha coberto mesmo assim, com um pano dobrado com cuidado, colocado com atenção. Era um gesto pequeno, o tipo de gesto que uma pessoa faz sozinha, sem audiência, sem intenção de ser visto. Rosa serviu o café, sentou, abriu a Bíblia no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Leu em voz baixa como fazia sempre, com o ritmo que a mãe tinha ensinado. Não rápido demais, não dramático demais, só real. Quando terminou, ficou sentada com as mãos na mesa. Pensou em ligar para a delegacia de novo. Tinha um número anotado num papel dobrado dentro da Bíblia. 23 dias agora. Ela tinha contado ao acordar, antes de qualquer outra coisa, como quem confere se ainda está respirando. Tirou o papel. Ficou olhando para o número. O celular dela tinha sinal aqui, fraco, uma bolinha, às vezes 2. Suficiente para ligar se ela ficasse perto da janela do quarto. Ela dobrou o papel de volta. Colocou dentro da Bíblia. Não era que não ia ligar, era que já sabia o que o delegado ia dizer. E hoje não tinha energia para ouvir isso dito com aquele tom de quem está fazendo um favor. Ela foi até o paiol mais tarde, com a vassoura, porque viu que tinha palha acumulada na entrada que o vento ia trazer para dentro se ninguém varresse. Zeferino apareceu enquanto ela varria. Não precisa fazer isso, ele disse da porta do paiol. Eu sei, ela disse, mas eu estou fazendo. Ele ficou na porta por 1 segundo.
Entrou, pegou uma enxada que estava encostada na parede, foi embora para o pasto sem mais conversa. Rosa continuou varrendo. O paiol tinha cheiro de terra e de madeira velha e de ração, um cheiro honesto, sem pretensão. Ela gostava desse tipo de cheiro. A casa dela em Registro cheirava a isso também, antes de Edilson partir e o cheiro mudar para ausência. Ela varreu devagar, com cuidado nos cantos, porque fazer bem feito era a única forma de fazer que ela conhecia. Quando terminou, ficou parada na porta do paiol olhando para o terreiro. A paineira, o cachorro facho dormindo na sombra, a varanda com as duas cadeiras, sendo que uma ainda estava virada. Ela foi até a varanda. Endireitou a cadeira virada. Ficou olhando para as duas cadeiras agora do jeito certo, lado a lado. Não era nada. Era só uma cadeira que tinha sido endireitada, mas era a primeira coisa que ela tinha mudado naquela casa. A tarde começou a chover. Chuva de interior paulista em março, pesada, séria, sem aviso. O céu fechou em 15 minutos e depois abriu. Rosa estava na varanda quando começou e ficou, porque a varanda tinha telhado e porque chuva sempre a acalmava, desde sempre, desde criança. Zeferino chegou do pasto encharcado. Passou por ela sem parar, foi para o banheiro nos fundos, voltou depois com roupa seca. Parou na porta da varanda, olhando a chuva. Vai durar, ele disse. Tudo bem, ela disse. Ele ficou parado. Ela ficou sentada. A chuva caiu entre os dois como uma parede que não separava, mas tampava o silêncio do tipo que fica desconfortável. O seu marido, ele disse de repente. Rosa ficou quieta. O que aconteceu com ele? Não era pergunta, era oferta, de espaço, de abertura, do tipo que um homem que não fala muito custa a fazer e por isso pesa mais quando faz. Rosa olhou para a chuva. Ele foi pregar, ela disse, num bairro que estava sob controle de gente que não queria pregação. Eu pedi para ele não ir. Ele foi. Pausa. Faz 23 dias que eu não sei onde ele está. Zeferino ficou de pé na porta da varanda. A chuva batia no telhado de barro com aquele som de quando a água encontra argila. Surdo, cheio, sem eco. Você foi na delegacia, ele disse. Fui. 3 vezes. Silêncio. E a igreja dele? Oraram. Ela disse a palavra sem amargura, só como fato. Oraram muito. Mas oração sem ação é só barulho bonito. Zeferino não respondeu. Mas ela viu as mãos dele apertar a madeira da porta da varanda por um segundo. Só um segundo. Depois soltar. Qual bairro? Ele disse. Rosa virou para olhar para ele. Ele continuava de frente para a chuva. Por quê? Só perguntando. Ela ficou olhando para o perfil dele, a cicatriz perto do queixo, os ombros que nunca descansavam. Jardim Panorama, ela disse. Na saída de Registro, perto do quilômetro 14. Ele não respondeu. Ficou olhando a chuva mais um tempo, depois virou e entrou na casa. Rosa ficou na varanda. O filho chutou, do lado direito, o chute da tarde, forte como se quisesse lembrar que estava ali. Eu sei, ela disse baixinho. Eu também estou prestando atenção. Naquela noite ele fez canja. Não pediu ajuda, não avisou o que ia fazer. Simplesmente tinha uma panela grande no fogo quando ela desceu e o cheiro era de frango com arroz e cheiro verde que ela não esperava. Ela ficou parada na entrada da cozinha. Frango do quintal, ele disse sem virar. Tava velho, já não estava servindo mais. Era mentira gentil e os dois sabiam. Frango bom não vira canja sem motivo. Rosa sentou. Ele serviu. Comeram sem falar muito. Ela perguntou se tinha sal suficiente. Ele disse que achava que sim. Ela concordou que estava bom. Foi isso. Mas era canja. E fora ela e Edilson,
Ninguém tinha feito canja para Rosa desde que a mãe tinha morrido 6 anos atrás. Ela não disse isso. Comeu. Quando terminou, lavou as 2 tigelas, colocou para secar. Zeferino ficou na mesa com o café. Eu rezo antes de dormir, ela disse da pia. Todo dia. Já estou avisando para você não achar estranho. Eu sei, ele disse. Ela virou. Como você sabe? Ontem à noite eu ouvi. Rosa ficou olhando para ele. Ele olhava para o café. Não ouvi o que você disse, ele completou. Só ouvi que você rezava. Isso não te incomoda? Ele levantou a xícara, bebeu, colocou de volta na mesa com cuidado. Não, ele disse, e levantou para ir dormir. Rosa ficou na cozinha com as mãos limpas e a toalha de prato na mão. Não era muito, era quase nada, mas era a primeira vez em 23 dias que alguém tinha dito que a oração dela não incomodava. Ela foi para o quarto, acendeu a vela, rezou. E desta vez, quando os passos pararam do lado de fora da porta no corredor, ela não fingiu que não tinha ouvido. Ela rezou um pouco mais alto. Capítulo 2. O que ela não perguntou. Na terceira manhã, Rosa acordou e ouviu o carro. Não era o tipo de som que aquela estrada de cascalho costumava fazer. Era motor pesado, devagar, o tipo de carro que não está com pressa porque não precisa ter. Ela ficou deitada na cama escutando. O carro parou. Porta abriu, porta fechou. Vozes lá fora. 2 homens, talvez 3. Ela não conseguia distinguir as palavras, mas conseguia distinguir o tom. Não era visita. Ela se levantou. Ficou de pé no quarto sem acender a luz. Do corredor, ela ouviu os passos de Zeferino, rápidos, diferentes dos passos normais dele que eram lentos e medidos. Uma gaveta abrindo, fechando. Depois, a porta da frente. Rosa foi até a janela do quarto. Abriu a fresta do lado. 3 homens no terreiro. Um deles ela não conhecia. Jovem, boné, as mãos nos bolsos do tipo que fica com as mãos nos bolsos mesmo quando não tem motivo. Os outros 2 ficaram perto do carro, um Hilux velho com a lateral amassada. Zeferino foi até o portão. Ficou do lado de dentro. Não abriu. Ela não ouvia as palavras, mas via os gestos. O homem do boné falando, Zeferino ouvindo sem se mover, a cabeça levemente inclinada do jeito de quem já ouviu esse tipo de conversa antes e sabe exatamente quanto ela pesa. 2 minutos, talvez 3. Depois, Zeferino disse alguma coisa curta, uma frase, 2 no máximo. O homem do boné ficou parado. Depois virou, foi para o carro, os outros 2 foram junto. O Hilux saiu devagar pela estrada de cascalho sem pressa nenhuma. Zeferino ficou de pé no terreiro por um tempo, olhando a poeira que o carro deixou. Depois entrou na casa. Rosa voltou para a cama. Ficou deitada com os olhos abertos no teto, ouvindo os passos dele no corredor pararem do lado de fora do quarto dela por um segundo, só um segundo, antes de continuar para o quarto dele. Ela não perguntou nada no café da manhã. Ele não explicou nada. Mas o dia inteiro ela ficou com a imagem na cabeça. Zeferino de pé no portão, sem abrir, sem recuar, as mãos ao lado do corpo com aquela calma que não era paz. Foi a dona Carminha que contou. Apareceu no fim da tarde com uma sacola de laranjas e aquele jeito de mulher de interior que visita com propósito, mas finge que é passagem. 60 e poucos anos, cabelo branco preso, sandália de couro. Conhecia Zeferino há anos. Isso ficou claro nos 2 minutos que Rosa precisou para entender a dinâmica. Você é a grávida que a Conceição mandou, a dona Carminha disse, olhando para a barriga de Rosa com a franqueza de quem não vê motivo para ser sutil. Sou. Bem, você está em boa casa. Ela colocou as laranjas na mesa sem ser convidada. Ele não é de falar, mas também não é de abandonar. Aprendi isso com o tempo.
Zeferino fez café sem comentar. Ficou encostado no fogão enquanto as duas mulheres sentavam à mesa. Ele, de propósito, fora da conversa. Rosa notou, do jeito que um homem fica quando sabe que vai ser assunto e prefere não ouvir. Faz quanto tempo que ele está aqui? Rosa perguntou baixinho enquanto ele estava de costas. 4 anos. A dona Carminha falou no tom normal de quem não acha que tem segredo. Chegou numa noite de outubro com um cavalo e uma mochila. Comprou a fazenda em dinheiro, registrou no cartório, nunca mais saiu. De onde ele veio? A velha olhou para ele de relance. Ele continuava de costas. De onde as pessoas vêm quando precisam parar, ela disse, e mudou de assunto com a habilidade de quem pratica isso há décadas. Rosa olhou para o perfil de Zeferino. De onde as pessoas vêm quando precisam parar? Ela ficou com isso. À noite, ela não conseguiu dormir. Ficou deitada ouvindo o córrego lá fora e pensando em Edilson. Não a memória dele como era antes, essa ela conseguia guardar com cuidado, mas a memória do último dia. A manhã em que ele tinha colocado a Bíblia na mochila e ela tinha ficado na porta, vendo ele ir embora pela rua de terra. Ela não tinha dito nada de especial. Tinha dito, vai com Deus, como dizia sempre. Ele tinha virado, sorrido, feito aquele gesto com a mão que era metade tchau e metade bênção. Ela ficava pensando se ele tinha sentido alguma coisa, se tinha sabido. 24 dias. Ela tirou o terço do bolso do vestido, dormia com ele no bolso desde que ele tinha sumido, e começou a rezar. Não o terço inteiro, só uma dezena, só o suficiente para sentir o peso das contas entre os dedos. Do lado de fora do quarto, ela ouviu Zeferino se levantar. Passos indo até a cozinha, o barulho da torneira, passos voltando. Ela ficou com os olhos abertos no escuro. Ele não dormia direito. Isso ela já tinha percebido. A luz do quarto dele tarde, os passos de madrugada, o olhar de manhã de quem descansou menos do que precisava. Ela conhecia esse olhar. Tinha visto no espelho por 24 dias. Ela rezou mais baixo para não o incomodar, mas também não parou. Na manhã seguinte, ele colocou uma cadeira diferente na varanda. Não a cadeira que estava lá antes, essa tinha o assento duro e o encosto torto. A cadeira nova tinha um travesseiro amarrado no assento com um cordão. Não era bonito, era funcional. Rosa ficou olhando para ela. Aquela outra machucava as costas, ele disse passando por ela com uma lata d'água para o quintal. Achei que com a barriga ficava pior. Ela não respondeu na hora. Ele já tinha ido para o quintal. Ela sentou na cadeira nova. O travesseiro era fino, mas fazia diferença. Tirava a pressão do cóccix que incomodava fazia dias. Ela ficou sentada por um tempo com as mãos no ventre, ouvindo o quintal. Obrigada, ela disse, quando ele voltou com a lata vazia. Não é nada, ele disse, e foi buscar mais água. Rosa ficou sentada na cadeira com o travesseiro. 25 dias desde que Edilson tinha ido. 5 dias desde que ela tinha chegado aqui. Ela não sabia ainda o que aquela fazenda era. Não sabia quem eram os homens do Hilux. Não sabia de onde Zeferino tinha vindo. Mas sabia que ele tinha posto um travesseiro numa cadeira sem ser pedido. E que, às vezes, isso é o suficiente para um dia. A semana passou com o ritmo que as semanas de interior têm quando ninguém está com pressa e todos estão com peso. Rosa acordava cedo, lia, rezava. Zeferino ia para o pasto cedo, voltava ao meio-dia, comia, voltava a trabalhar. À tarde ela ficava na varanda ou ajudava no que conseguia ajudar sem forçar. Dobrar roupa, descascar alho, varrer o terreiro. Ele não pedia. Ela não perguntava se podia. Fazia e pronto. Eles foram aprendendo os silêncios um do outro. O silêncio dele de manhã era diferente do silêncio dele à tarde. De manhã era fechado, de dentro para fora, o tipo de silêncio que precisa de tempo para abrir. À tarde era mais largo. Ele voltava do pasto com alguma coisa desamarrada nos ombros, falava mais, às vezes até em mais de uma frase seguida. O silêncio dela ele aprendeu mais rápido. Quando ela ficava quieta com a mão no ventre,
era porque estava rezando. Quando ficava quieta com os olhos na distância, era porque estava pensando em Edilson. Ele não interrompia nenhum dos dois. Na quinta-feira, ela ligou para a delegacia. Ficou de pé perto da janela do quarto com um sinal fraco piscando. Esperou 4 toques. Ouviu a voz do escrivão que ela já conhecia de cor. "O caso do senhor Edilson Moura", ela disse. "Quero saber se tem novidade." Pausa. Barulho de papel. "Continua em investigação, senhora." "Alguma pista? Algum depoimento?" "Continua em investigação." Ela desligou sem agradecer. Ficou de pé, com o celular na mão, olhando para o quintal lá fora pela janela. Zeferino estava lá, consertando o portão do galinheiro que tinha desamarrado. Ele não tinha ouvido a ligação, estava longe demais. Mas quando ela desceu para a cozinha 10 minutos depois e ele entrou atrás dela para pegar água, ele olhou para o rosto dela uma vez e não disse nada. Só colocou um copo d'água na mesa ao lado dela. Ela bebeu. Foi na sexta-feira que ela encontrou a foto. Estava varrendo o corredor. Ele tinha saído cedo. Ela tinha pegado a vassoura porque o corredor acumulava terra vermelha que entrava pela porta e ninguém varria. Embaixo do armário de madeira no corredor tinha uma caixa de sapato. A vassoura empurrou ela para fora. Rosa não ia abrir. Não era da conta dela. Mas a tampa estava solta, e quando a caixa saiu do lugar, a tampa escorregou e a foto ficou visível. Um pedaço de foto, preto e branco, dobrada no meio. Ela ficou agachada, olhando sem tocar. Era um menino, 12, 13 anos. Magro, sorriso largo, uma camisa listrada. Do lado dele, mais alto, um braço que saía do corte da foto. O braço de um adulto em volta do ombro do menino. Só o braço. O resto da pessoa estava fora do enquadramento. Rosa ficou agachada por um tempo olhando para o sorriso do menino. Depois, colocou a tampa de volta na caixa. Empurrou a caixa para baixo do armário com cuidado. Continuou varrendo. À noite, no jantar, ela olhou para as mãos de Zeferino segurando a colher. O braço na foto era comprido, os dedos longos. Era ele. Ela tinha certeza sem precisar de confirmação. Ela não perguntou nada. Mas depois do jantar, quando ela foi lavar as tigelas e ele ficou sentado com o café, ela disse sem virar: "Você tem irmão?" Uma pausa. "Tinha", ele disse. Ela continuou lavando. A água fria no fogão a lenha, o cheiro de sabão, o som do prato contra a pia. "Me desculpa", ela disse. "Não precisa." Ela secou as mãos na toalha. Virou. Ele estava olhando para o café com aquele olhar que ela já reconhecia, de dentro para fora, como se estivesse vendo alguma coisa que não estava na xícara. "Como ele se chamava?" ela perguntou. Zeferino ficou quieto por tanto tempo que ela achei que ele não ia responder. "Tiago", ele disse por fim. Tinha 19 anos. Rosa assentiu. Não disse que era jovem demais, não disse que sentia muito, não disse nenhuma das frases que as pessoas dizem quando não sabem o que dizer. Disse: "Vou rezar por ele essa noite." Zeferino levantou os olhos do café e olhou para ela. Foi uma fração de segundo. Depois, baixou de volta. "Tá bom", ele disse. Era quase nada. Era a primeira vez que ele tinha deixado ela rezar por alguém que era dele. Rosa foi para o quarto, acendeu a vela, rezou pelo Edilson como sempre. E rezou pelo Tiago, que tinha 19 anos e um sorriso largo numa foto preto e branco embaixo de um armário. Do corredor, os passos de Zeferino pararam na frente da porta. Dessa vez, ficaram mais tempo do que antes. Ela rezou até a vela ficar baixa. E quando terminou, ficou quieta por um tempo ouvindo a fazenda. O sapo no córrego, o vento nas samambaias, o facho que às vezes latia para nada no meio da noite e às vezes ficava completamente quieto, como se soubesse que o silêncio era mais necessário. 31 dias desde que Edilson tinha ido. Ela contou.
Sempre contava. Era o único jeito que ela tinha de manter ele presente. Não deixar os dias virarem uma massa amorfa, dar número para cada um, fazer cada dia contar. Ela pôs a mão no ventre. O filho estava quieto agora, dormindo o sono que os bebês dormem dentro. Pesado, total, sem preocupação com o mundo lá fora. Seu pai tinha um nome bonito. Ela disse baixinho. Edilson, você vai conhecer ele. Ela disse isso todo dia. Todo dia ela acreditava um pouco menos e dizia com um pouco mais de força, porque quando a crença enfraquece, a voz precisa compensar. A vela apagou sozinha. Rosa ficou no escuro por um tempo antes de dormir. No corredor, o silêncio estava vazio agora. Os passos de Zeferino tinham ido embora fazia tempo, mas ela ficou com a sensação de que ele tinha ouvido, não as palavras, o peso. E que carregar peso em silêncio, pelo menos, era uma coisa que os dois sabiam fazer. Capítulo 3. O que o corpo não esconde. Rosa acordou na madrugada com a dor errada. Não era o filho se mexendo, não era a cama fina. Era uma dor que começava nas costas e fechava na frente como uma mão apertando. E ela conhecia essa dor porque a mãe tinha descrito exatamente assim antes de parir a irmã mais nova. Ela ficou deitada contando. 8 minutos. 10. 7. Irregulares ainda, mas reais. Ela tinha 4 semanas antes da conta. 4 semanas que agora talvez não fossem 4 semanas. Ela ficou quieta por mais um tempo tentando decidir se acordava ele. A janela estava escura. 3 da manhã, talvez 4. Ela ouviu o facho lá fora se mexer, aquele barulho de cachorro velho que muda de posição no sono. A próxima dor veio em 6 minutos. Rosa se levantou. Ela foi até a porta do quarto dele e bateu 3 vezes. Silêncio. Depois, o barulho de quem acorda de um sono que não era fundo. Rápido demais. O corpo de quem dorme sempre pronto. O quê? Ele disse da dentro. Não era pergunta, era estado de alerta. Acho que começou, ela disse. 3 segundos. A porta abriu. Ele estava de pé, roupa do dia ainda, como se tivesse dormido sem se trocar ou sem ter dormido muito. Olhou para ela uma vez, para a expressão, para o jeito que ela estava segurando a porta, e foi direto para a cozinha. Rosa foi atrás. Ele acendeu o fogão, colocou água, pegou toalhas da prateleira de cima. Ela não sabia que tinha toalhas lá. Limpas, dobradas. Ele tinha colocado lá em algum momento sem dizer. Quantos minutos? Ele disse. 6 agora. Antes era 8, 10. Ainda irregular. Ainda. Ele colocou mais lenha no fogão. A cozinha foi esquentando devagar. Rosa sentou na cadeira da mesa e ficou com as mãos espalmadas na madeira fria, tentando respirar pelo ritmo que a mãe tinha ensinado. Lento na entrada, lento na saída. Não segurar. Você sabe o que está fazendo, ela disse. Não era pergunta. Ele ficou de costas para o fogão. Minha mãe partejou na roça, ele disse. Eu assisti 3 vezes antes de ter 10 anos. Rosa ficou olhando para ele. Você cresceu em roça? Cresci. Ele virou para verificar a água. Depois fui embora. Depois voltei para o que restou disso. Era mais do que ele tinha dito de uma vez só, desde que ela tinha chegado. Ela não comentou. Só respirou. O trabalho de parto durou 7 horas. Zeferino ficou. Não saiu do quarto. Não ficou encostado na parede. Ficou onde precisava ficar. Perto o suficiente para ser útil, longe o suficiente para não sufocar. Trocou a água quente 3 vezes. Disse respira quando ela esquecia. Disse tá vindo quando estava vindo. Numa das pausas entre as contrações, Rosa ficou deitada olhando para o teto, com a respiração ainda pesada. Você tem medo de alguma coisa?
Ela perguntou sem planejar. Ele ficou quieto por um tempo. Tenho, ele disse. De quê? Pausa. De não chegar a tempo. Ele disse. Sempre fui. De não chegar a tempo. Ela não entendeu completamente, mas entendeu o suficiente. Que havia um momento específico que ele carregava, um momento onde não tinha chegado a tempo, e que esse momento tinha moldado tudo o que veio depois. A próxima contração cortou o pensamento. O filho nasceu às 11h40 da manhã. Menina. Zeferino colocou ela no peito de Rosa com as mãos que não tremiam. Mãos que tinham feito coisas que Rosa não sabia e que agora seguravam uma criança recém-nascida com uma delicadeza que não combinava com nenhuma das duas versões que ela tinha imaginado dele. Rosa ficou olhando para a filha, pequena, vermelha, furiosa com o mundo por ter sido tirada de onde estava, gritando com toda a força que tinha, que era mais força do que parecia possível num corpo tão novo. Ela é brava, Rosa disse com a voz que fica depois de 7 horas. É bom, Zeferino disse. Brava sobrevive melhor. Rosa olhou para ele por cima da cabeça da filha. Ele estava de pé ao lado da cama com as mãos limpas agora, olhando para a criança com uma expressão que ela não sabia nomear. Não era alegria exatamente, não era tristeza. Era alguma coisa no meio que só existe quando uma vida nova aparece na frente de quem carrega peso de vida antiga. Obrigada, ela disse. Ele assentiu uma vez. Saiu do quarto. Ela dormiu por 3 horas com a filha no peito. Quando acordou, a casa estava quieta. A janela mostrava a luz da tarde já inclinada, aquela luz de interior que fica dourada antes de escurecer. A filha dormia. Rosa ficou deitada por um tempo só ouvindo a respiração da criança. Edilson. Ela pensou o nome inteiro. Pensou no jeito que ele teria entrado nesse quarto. Teria ficado na porta com aquele sorriso impossível de conter. Teria dito alguma coisa que não precisava ser dita porque o sorriso já dizia tudo. Ela pôs a mão livre na testa da filha. Quente, macia, a fontanela pulsando levemente. Você vai saber quem ele era. Ela disse baixinho. Eu vou te contar tudo. Do lado de fora do quarto, ela ouviu o fogão, cheiro de arroz. Passos lentos e cuidadosos de quem está tentando não fazer barulho. Ela chamou. Zeferino! Os passos pararam. Entra! A porta abriu devagar. Ele ficou na soleira olhando para a cama, para Rosa, para a filha, para a composição inteira com aquele olhar de canto que tinha aprendido a usar quando não queria que vissem que estava olhando. Como você vai chamar ela? Ele disse. Rosa olhou para a filha. Sara, ela disse. O nome da mãe do Edilson era Sara. Ela morreu quando ele tinha 7 anos. Ele nunca esqueceu. Zeferino ficou quieto. É um nome bom, ele disse por fim. É. Rosa olhou para ele. Você tem fome? Fiz arroz. Eu sei, cheira daqui. Uma pausa. Traz 2 pratos, você come aqui. Ele ficou na porta por um segundo. Depois foi buscar os pratos. Comeram no quarto. Ela na cama com a Sara no peito, ele na cadeira ao lado. Os dois em silêncio, mas um silêncio diferente de todos os silêncios anteriores. Mais cheio, do tipo que não precisa ser preenchido porque já tem o suficiente dentro. No meio da refeição, sem avisar, Rosa disse: 38 dias. Zeferino levantou os olhos. Desde que o Edilson foi, ela explicou, hoje faz 38 dias. Ele ficou olhando para ela. Depois olhou para o prato. Eu sei, ele disse. Rosa parou com a colher no ar. Como você sabe? Ele não respondeu na hora. Comeu, colocou o prato na cadeira ao lado. Porque eu estou contando também, ele disse. Ela ficou olhando para ele. Ele levantou, pegou os pratos, foi lavar.
Rosa ficou na cama, com a Sara dormindo no peito, e aquela frase ecoando: porque eu tô contando também. Ela não sabia ainda o que isso significava, se era culpa, se era vigília, se era alguma coisa que ela não tinha nome para dar, mas sabia que era real. E que um homem que conta os dias de ausência de um homem que nunca conheceu não faz isso sem motivo. A Sara suspirou no sono, aquele suspiro fundo de recém-nascido que parece maior do que o corpo. Rosa beijou a testa dela e esperou. Nos dias seguintes, a fazenda mudou de ritmo. Não era uma mudança que alguém tivesse decidido, foi acontecendo, como as coisas acontecem quando uma criança nova entra num espaço e o espaço se reorganiza em volta dela sem pedir permissão. Zeferino começou a trabalhar mais perto da casa. Não disse nada sobre isso. Simplesmente as tarefas que ele escolhia de manhã eram as do quintal, do paiol, da cerca mais próxima, dentro do alcance de voz, se ela precisasse. Rosa notou no segundo dia. No terceiro dia, ela parou de fingir que não tinha notado. Você não precisa ficar perto, ela disse da varanda com a Sara no colo. Não estou ficando perto, ele disse debaixo do telhado do paiol, onde estava pregando uma tábua. Estou consertando o que precisa consertar. Ela olhou para o paiol. Tinha muita coisa para consertar de fato. Tá bom, ela disse. Ele continuou pregando. A Sara dormia com aquela concentração total de recém-nascido, alheia à conversa, ao martelo, ao sol que já esquentava a varanda às 9 da manhã. Rosa ficou olhando para a filha por um tempo, o nariz pequeno, as mãos fechadas em punho, as pestanas que eram mais compridas do que pareciam possível num rosto tão novo. Ela tem a boca do Edilson, ela disse em voz alta, sem saber direito para quem. O martelo parou por um segundo. Depois recomeçou. Foi no quinto dia depois do parto que ela perguntou de verdade. Não tinha planejado. Estavam sentados na varanda depois do jantar. Ela com a Sara, ele com o café, o facho deitado entre as cadeiras. A noite de interior que cai rápida e funda, sem a claridade de cidade para atrasar o escuro. Você conhece alguém do Jardim Panorama? Ela disse. Não era pergunta, era afirmação com espaço para ele responder. Zeferino ficou com o café na mão sem beber. Conheço gente de muito lugar, ele disse. Desse lugar específico? Silêncio. Por que você está perguntando agora? Ele disse. Porque a Sara nasceu, Rosa disse. E eu preciso saber se o pai dela está vivo ou não. Não posso ficar esperando o delegado que não investiga. Preciso saber de verdade. Zeferino colocou o café na grade da varanda. Ficou olhando para o escuro do terreiro. Você acha que eu sei alguma coisa? Ele disse. Não era acusação, era confirmação de que ele sabia o que ela estava pensando. Acho que a dona Conceição não me mandou para cá por acaso, ela disse. E acho que você contava os dias desde antes de eu chegar. O facho suspirou no chão entre os dois. Zeferino ficou quieto por um tempo longo. Rosa não preencheu o silêncio. Aprendeu com ele. Silêncio que tem resposta dentro precisa de espaço para sair. Eu saí dessa vida, ele disse por fim, faz 4 anos. Mas saiu não significa que não sabe. Rosa ficou quieta. Quando você chegou aqui, ele continuou, devagar, escolhendo cada palavra do jeito que escolhe pedra para atravessar córrego. Eu reconheci o nome. Edilson Moura. Correu pelo panorama. Um pregador que foi lá e não voltou. Você sabia quem eu era? Sabia que era a mulher dele. Não sabia que você ia aparecer na minha porta. Mas a dona Conceição sabia. A Conceição sabe muita coisa que não explica. Rosa ficou olhando para o perfil dele. A cicatriz perto do queixo, os ombros que não descansavam nunca. Ele está vivo? Ela perguntou. Zeferino não respondeu na hora. Eu não sei, ele disse. Não sei de verdade. Mas posso tentar descobrir. Como? Do único jeito que funciona. Pausa. Não é jeito bonito. Rosa olhou para Sara, que dormia no colo,
as mãos fechadas, a boca levemente aberta. Eu não preciso que seja bonito, ela disse. Preciso que seja verdade. Ele pegou o café de volta, bebeu o que tinha esfriado. Me dá uns dias, ele disse. Ela assentiu. Ele foi dormir. Rosa ficou na varanda mais um tempo com a filha no colo e o facho aos pés e o escuro do interior lá fora que não tinha nada de ameaçador. Era só noite, só a ausência de luz, só o mundo descansando. Ela rezou baixinho, não o terço, só uma frase, repetida 3 vezes. Senhor, que seja verdade. Qualquer que seja verdade. Porque mentira gentil ela já tinha recebido de Maese. Verdade, mesmo que doesse, pelo menos era chão firme. E ela precisava de chão firme para criar a Sara. O que o fogo ilumina? Ele saiu na terça de manhã sem avisar. Rosa acordou e a fazenda estava diferente. Não pelo silêncio, o silêncio era o mesmo, mas pelo tipo de silêncio. Sem o fogão aceso, sem os passos no corredor, sem o barulho distante do gado sendo tangido. Ela desceu com a Sara no colo e encontrou a cozinha fria e um bilhete na mesa. Papel de caderno dobrado ao meio, letra de quem não escreve muito. Volto em 2 dias. Tem feijão na panela. Facho come de manhã. Só isso. Rosa ficou olhando para o bilhete por um tempo. Depois foi acender o fogão. Ela sabia o que era 2 dias. O jeito que ele tinha dito do único jeito que funciona e o silêncio que veio depois. Ela não perguntou para onde. Ele não disse. Os dois sabiam que perguntar ia mudar alguma coisa que ainda não tinha nome, mas que os dois já estavam cuidando sem falar. A Sara acordou com fome às 6h30, como acordava todo dia, com aquela regularidade de recém-nascido que não sabe de hora, mas sabe de necessidade. Rosa amamentou sentada na varanda, vendo o dia abrir sobre o eucaliptal. Facho ficou do lado dela o dia inteiro. Na tarde do segundo dia, ela encontrou a caixa. Não a caixa de sapato do corredor, outra. Essa estava embaixo da cama dela, encostada na parede, e ela só viu porque a Sara tinha rolado para a beira da cama durante a soneca e Rosa tinha abaixado para pegar e visto o canto da caixa. Era uma caixa de papelão fechada com fita crepe. Em cima, escrito a caneta, para quando precisar. Rosa ficou de joelhos no chão com a Sara no ombro, olhando para a caixa. Não era da conta dela, mas ele tinha escrito para quando precisar e colocado embaixo da cama dela, não do quarto dele, da cama dela. Isso não era acidente. Ela abriu. Tinha dinheiro, notas dobradas, soma que ela não contou, mas era mais do que R$ 17,40. Tinha um cartão com o número de um médico em registro. Tinha um saco plástico com remédios, dipirona, soro, curativo, o básico. E no fundo da caixa, embaixo de tudo, um envelope pardo fechado com o nome dela escrito na frente. Rosa. Só o nome. Com uma caligrafia diferente da do bilhete. Mais caprichada, mais lenta, de quem pensou antes de escrever. Ela ficou com o envelope na mão por um longo tempo. Depois, abriu. Era uma folha. 2 páginas escritas frente e verso. Ela leu devagar, sentada no chão do quarto com a Sara dormindo no colo, a luz da tarde entrando pela janela em ângulo. Ele não tinha assinado, mas era ele. Ela reconhecia a voz mesmo no papel, aquela forma de dizer as coisas diretamente, sem ornamento. Ele contava sobre o Tiago, sobre como o irmão tinha crescido vendo ele sair de casa cedo e voltar tarde e nunca explicar o que fazia, e como o Tiago tinha achado que aquilo era poder, sobre como ele tinha tentado afastar, tinha mandado embora, tinha gritado, tinha feito coisas que não fizeram diferença nenhuma, porque menino de 18 anos que quer entrar não para por causa de um irmão mais velho que diz não. Sobre a noite em que recebeu a notícia,
como tinha chegado tarde, sempre esse peso. E o Tiago já estava no chão de uma rua que ele não precisava estar. Sobre como tinha enterrado ele de madrugada, com as próprias mãos, porque não tinha como explicar para mais ninguém sem explicar tudo. Eu saí depois disso. Não por arrependimento. Arrependimento é fácil demais, é só sentimento. Saí porque ficar era continuar fazendo a mesma coisa que matou o Tiago. E eu não consigo mais fazer isso. Rosa releu esse trecho 2 vezes. Depois continuou. A última parte era sobre o Edilson. Curta, metade de uma página. Ele escrevia que tinha ouvido o nome no Panorama ainda antes de ela chegar, que sabia que o pregador tinha ido lá e tinha sido detido por gente que não gostava de pregação no território deles, que não sabia se estava vivo, que ia tentar descobrir. Não te prometo resposta boa. Te prometo resposta verdadeira. Você me pediu isso e eu ouvi. E no fim, depois de uma linha em branco, você reza alto demais para eu não ouvir. Não me incomoda. Me lembra de coisa que eu esqueci que existia. Rosa dobrou a carta com cuidado. Colocou de volta no envelope. Ficou sentada no chão com o envelope no colo e a Sara dormindo e a luz da tarde virando laranja pela janela. Ela não chorou. Não era hora de chorar. Choro exige tempo, e ela não sabia ainda o que estava sentindo direito. Era grande demais para caber num sentimento só. Ela pôs o envelope no fundo da Bíblia, entre o Salmo 91 e o Salmo 92, onde Edilson guardava as coisas que importavam. Ele voltou na quarta de manhã. Rosa estava na varanda com a Sara quando ouviu o portão. Ele entrou a pé. Não tinha saído de carro. Não tinha carro na fazenda. Então devia ter ido e voltado de outro jeito que ela não perguntou. Caminhava com aquele passo cansado de quem andou mais do que dormiu. Facho foi até ele. Ele pôs a mão na cabeça do cachorro sem parar. Veio até a varanda. Ficou de pé, no degrau de baixo, olhando para ela. Ela olhou para o rosto dele. Leu o que tinha lá. Me conta, ela disse. Ele subiu o degrau. Sentou na cadeira ao lado dela. Ficou olhando para o terreiro por um tempo, com os cotovelos nos joelhos. O Edilson foi lá pregar 2 vezes antes da terceira, ele disse. Na terceira vez, ele disse para um dos caras que eles podiam mudar, que tinha saída. Pausa. Eles não gostaram disso. Rosa ficou quieta. Ele morreu naquela semana, Zeferino disse. Não foi rápido, mas também não foi longo. Uma semana depois de sumir. Enterraram num lugar que eu sei onde é. O sapo no córrego. O vento nas samambaias. A Sara respirando no colo de Rosa. Você tem certeza? Ela disse. Tenho. De fonte que não mente. De fonte que não tem motivo para mentir para mim. Rosa ficou olhando para o eucaliptal além do terreiro. As folhas prateadas se movendo no vento de manhã. Ela tinha pedido verdade. A verdade tinha chegado com o peso que ela sabia que podia ter e que tinha pedido mesmo assim. Obrigada, ela disse. Ele não respondeu. Ficaram sentados um tempo. A Sara acordou, resmungou, voltou a dormir. Você leu a carta? Ele disse. Não era pergunta. Li. Eu escrevi antes de você chegar. Não sabia se ia dar. Deu, ela disse. Silêncio. O que você escreveu sobre rezar alto demais? Ela disse depois de um tempo. Você disse que lembrava de coisa que tinha esquecido que existia. Ele ficou quieto. O que era essa coisa? Ela perguntou. Zeferino ficou olhando para o terreiro. O facho que tinha voltado para a sombra da paineira. A terra vermelha que a chuva da semana anterior tinha deixado mais escura. Que tem coisa que vale mais do que sobreviver, ele disse por fim. Eu tinha esquecido disso. Rosa virou para olhar para ele. Ele não virou. Mas ela viu, no perfil, na forma que os ombros estavam, naquela posição diferente que ela não tinha visto antes, que alguma coisa tinha aberto. Não muito,
Só uma fresta. Mas fresta é o suficiente para a luz entrar. Ela não disse nada. Ficou com a Sara no colo e o sol subindo sobre o eucaliptal e aquela frase dele ecoando: que tem coisa que vale mais do que sobreviver. Edilson tinha dito isso também, com outras palavras, na última vez que ela tinha tentado convencê-lo a não ir. Ela não disse isso para Zeferino. Guardou. Algumas coisas são para guardar. Naquela noite ela rezou diferente. Não o terço, não o salmo. Ficou sentada na beira da cama com a Sara do lado, a vela acesa na mesa de cabeceira, e ficou quieta por um tempo que não sabia medir. Edilson estava morto. Ela tinha sabido antes de saber. Tinha sabido no corpo, no jeito que os dias iam pesando, no jeito que a oração foi mudando de trás ele de volta para que seja verdade. O corpo sabe antes da cabeça aceitar. Mas saber não é o mesmo que ouvir. Ouvir tem peso diferente. Ocupa espaço que antes estava suspenso. Ela ficou um tempo só sentindo esse peso se acomodar. Depois, acendeu uma segunda vela. Tinha duas no quarto. Ela nunca acendia as duas ao mesmo tempo. Colocou ao lado da primeira. Essa é por você, ela disse, para Deus saber que eu sei que você chegou. Ficou olhando as duas chamas por um tempo. Do corredor, os passos dela de sempre. Zeferino, que não dormia cedo, que andava pela casa de madrugada, que parava na frente da sua porta e depois seguia em frente. Hoje ele parou mais tempo. Rosa ficou olhando as duas velas. Entra, ela disse. Pausa longa. A porta abriu. Ele ficou na soleira. Olhou para ela, olhou para as duas velas, olhou para Sara que dormia. Você está bem? Ele disse. Não era pergunta, era verificação. Não, ela disse, mas vou ficar. Ele ficou na porta. Ela não pediu para ele entrar mais, não pediu para ele sair. Ficaram assim por um tempo. Ela sentada na beira da cama com as duas velas, ele de pé na soleira com aquele peso nos ombros que era permanente, mas hoje estava diferente, mais perto da superfície. O Tiago também achou que tinha saída, ela disse por fim. É o que você escreveu. Ele ficou quieto. Tinha, ela disse. Você achou, só chegou tarde. Tarde demais. Tarde, não tarde demais. Ela olhou para ele. Você está aqui. Zeferino ficou com aquela expressão que ela ainda não tinha nome completo. Entre o peso e alguma coisa que o peso estava tentando cobrir, mas não conseguia mais. O Edilson também achou que tinha saída para o pessoal do Panorama, ela disse. E tinha, só não era a saída que ele foi oferecer. Ele foi de frente. Era o jeito dele. Uma pausa. Você foi diferente. Você foi de lado, quieto, sem avisar. Mas você foi. Zeferino desceu os olhos para o chão. Não é a mesma coisa, ele disse. Não é igual, ela concordou. Mas é no mesmo direção. Ele ficou quieto por um tempo longo. Você devia me odiar, ele disse por fim, baixinho. Eu era desse mundo. Não fui eu, mas eu era desse mundo. Rosa ficou olhando para as velas. Eu sei, ela disse, mas ódio não cria a Sara. Pausa. E você não é mais desse mundo. Isso eu também sei. Ele não respondeu. Ficou na porta mais um tempo. Depois, dorme, ele disse. Você precisa. Eu sei. Ele foi fechar a porta. Zeferino, ela chamou. Ele parou. Obrigada por ir, ela disse. Por ter buscado a verdade mesmo sabendo que podia ser essa. Ele ficou de costas para ela por um segundo. Você pediu verdade, ele disse. Era o mínimo. Fechou a porta. Rosa ficou com as duas velas. Ficou até elas ficarem baixas. Depois apagou uma, a de Edilson, porque ele já tinha chegado, já podia descansar. Deixou a outra acesa. Deitou. A Sara respirava do lado, com aquela regularidade perfeita de quem ainda não aprendeu a ter insônia. Rosa ficou olhando para a chama que restava. Não rezou com palavras. Ficou só quieta,
que às vezes é o mesmo. E pela primeira vez em 40 e tantos dias, quando ela fechou os olhos, o silêncio que veio não foi de ausência. Foi de alguma coisa que ainda não tinha nome, mas que estava começando a ocupar espaço. Capítulo 5. O que fica? 3 semanas depois. Rosa arrumou a bolsa. Não porque ia embora, não tinha para onde ir, não naquele sentido, mas porque a bolsa ainda estava desfeita no canto do quarto desde o primeiro dia, como se ela tivesse chegado esperando precisar sair rápido, e agora ela estava dobrando as roupas e colocando em ordem, não para partir, mas para ficar. É diferente. Ela sabia a diferença. A Sara dormia na cama com os braços abertos, aquele abandono total de bebê que não conhece perigo. Rosa dobrou o vestido azul que tinha usado na estrada. Estava puído na barra, mas ainda servia. Colocou na bolsa. Tirou de volta. Deixou em cima da cadeira. Roupa de usar, não de guardar. Pela janela, ela via Zeferino no terreiro consertando o telhado do paiol. 3 semanas ela tinha passado vendo ele consertar coisas: cerca, portão, galinheiro, goteira, o degrau da varanda que rangia. A fazenda ia ficando diferente devagar, do jeito que as coisas ficam quando alguém para de morar nelas esperando ir embora e começa a morar de verdade. Ela desceu com a Sara no colo. "Preciso te falar uma coisa", ela disse do terreiro, olhando para ele em cima da escada encostada no paiol. Ele desceu 2 degraus. Olhou para ela. "Eu tô pensando em ficar", ela disse. "Não sei por quanto tempo, mas não é mais provisório do meu lado. Queria saber se é provisório do seu." Ele ficou parado na escada. "O que você precisaria?" Ele disse. "Nada que você já não está dando." Uma pausa. Mas precisava falar. "Não gosto de ficar em lugar onde não fui convidada de verdade." Zeferino desceu o resto da escada. Ficou de pé no terreiro a 2 metros dela, as mãos ao lado do corpo. "Você foi convidada no primeiro dia", ele disse. "Você me deixou entrar. Não é a mesma coisa que convidar." Ele ficou olhando para ela por um tempo. A Sara remexeu no colo de Rosa, abriu os olhos por um segundo, fechou de volta. "Fica", ele disse. Só isso. Sem ornamento, sem explicação. Do jeito que ele dizia as coisas que importavam. Direto, curto, sem gastar palavra a mais. Rosa assentiu. "Tá bom", ela disse. Ele voltou para a escada. Ela voltou para a varanda. Naquela noite, ela pediu para ele sentar com ela depois do jantar. Ele ficou. Sem café dessa vez, só as mãos em cima da mesa, o jeito de quem está presente sem precisar de apoio. Ela abriu a Bíblia no Salmo 23, o primeiro que ela tinha lido em voz alta naquela cozinha, na segunda manhã. Leu devagar. Ele ficou quieto ouvindo. Quando ela terminou, fechou a Bíblia. "Você nunca rezou", ela disse. Não era acusação. "Não sei como", ele disse. "Não tem como certo." Ela ficou olhando para a mesa. O Edilson rezava gritando. Minha mãe rezava cantando. Eu rezo falando. Você pode rezar quieto se quiser. Ele ficou olhando para ela. "Não sei se acredito", ele disse. "Eu sei." Rosa olhou para ele. "Mas você parava no corredor toda noite. Isso não é nada?" Ele ficou quieto. "Não sei o que é", ele disse por fim. "Tudo bem", ela disse. Não precisar saber o nome das coisas para elas serem reais. Ele ficou com aquela expressão, entre o peso e a fresta que tinha aberto na noite das 2 velas e que não tinha fechado desde então. O Tiago gostava de música. Ele disse de repente, baixinho, como se testasse o som da frase. Forró, essas músicas antigas, ficava cantando enquanto trabalhava. Rosa ficou quieta ouvindo. Eu nunca gostei de música, ele continuou. Mas quando ele cantava, eu ficava perto sem motivo. Pausa. Acho que era isso. Ficar perto sem motivo. Era, ela disse. Ele olhou para ela. Era o quê?
Era você rezando, ela disse, do seu jeito. Ele ficou olhando para ela por um tempo. Depois baixou os olhos para as mãos em cima da mesa. Rosa não disse mais nada. Ficaram sentados na cozinha com o fogão esfriando e a noite lá fora, e a Sara dormindo no quarto, e aquela coisa entre eles que não tinha nome ainda, mas que ocupava espaço como ocupa coisa real. Ele saiu de madrugada. Rosa ouviu os passos rápidos, a porta, o portão. Ficou deitada ouvindo o silêncio que ficou depois. Não era a primeira vez que ele saía de madrugada, e ela sabia que havia coisas que ele resolvia de formas que ela não perguntava. Confiança não é ausência de dúvida, é escolha de confiar mesmo com a dúvida. Ela rezou. Dormiu. Quando acordou antes do sol para amamentar a Sara, a casa estava quieta. Ela foi até a cozinha na escuridão, acendeu uma vela pequena que deixava na prateleira, colocou a Sara no peito. Ficou sentada na cadeira da mesa, ouvindo a noite. O portão abriu. Passos no terreiro. Cansados, pesados, do jeito que ele voltava quando tinha ido longe. A porta da frente. O corredor. Ele parou na entrada da cozinha. Ela levantou os olhos. Ele estava de pé com alguma coisa nas mãos. Um livro pequeno, encadernado em couro preto, surrado nas bordas. Ela viu a cruz gravada na capa antes de ver mais nada. A Bíblia de Edilson. Ela ficou olhando. Zeferino entrou na cozinha. Colocou a Bíblia na mesa na frente dela com cuidado, com as duas mãos, devagar, do jeito que se coloca coisa que pesa mais do que o peso físico dela. Edilson Moura, servo do Senhor. O nome na capa, a letra que ela conhecia de cor. Rosa ficou com a mão parada no ar por um segundo. Depois pôs a mão em cima do nome. Zeferino foi até a pia. Abriu a torneira. Lavou as mãos devagar, com sabão, com aquela atenção toda. Rosa ficou olhando para o livro. A Sara parou de mamar por um segundo, como se sentisse a mudança no corpo da mãe. Depois recomeçou. Ele estava com eles, ela disse. Não era pergunta. Tava. Você foi buscar. Ele secou as mãos na toalha. Ficou de costas para ela por um momento. Era dele, ele disse. Tinha que voltar para você. Rosa ficou olhando para as duas Bíblias na mesa. A dela, aberta no Salmo 23, e a de Edilson, fechada com um nome na capa. Duas vidas na mesma mesa. Ela abriu a de Edilson na primeira página. Tinha a letra dele, pequena, inclinada, os A com aquele gancho que era só dele. Que a palavra me encontre onde eu tiver. Ela lembrava quando ele tinha escrito isso. Primeira semana de casados, ele tinha comprado a Bíblia nova e escrito na primeira página antes de qualquer coisa, com aquela seriedade de jovem que ainda acha que pode escrever o que vai ser. A palavra tinha encontrado ele onde ele estava. Obrigada, ela disse. Zeferino não respondeu. Foi até a cadeira da mesa e sentou do lado oposto, com os cotovelos nos joelhos, a cabeça levemente baixa. O homem que não sabia rezar e que tinha ido de madrugada buscar uma Bíblia que não era dele, porque era certo fazer isso. Rosa ficou olhando para ele. Ela não disse nada do que pensava. Guardou como guardava as coisas que eram para guardar. A vela na prateleira ficou queimando entre eles. Quando o sol começou a clarear pela janela, a Sara tinha dormido de volta, e Rosa continuava sentada na mesa com as duas Bíblias na frente. Zeferino tinha ficado. Não tinha ido dormir, não tinha ido embora. Estava na cadeira do outro lado com os olhos fechados, não dormindo, só quieto. Aquela quietude que ela tinha aprendido a reconhecer como a forma dele de estar presente quando as palavras não alcançam. Ela pegou a Bíblia de Edilson, levantou. Foi até a janela da cozinha que dava para o quintal, a mesma janela por onde ela tinha visto Zeferino trabalhar tantas vezes nas últimas semanas. O dia abrindo sobre o eucaliptal, a terra vermelha molhada do orvalho, o facho acordando debaixo da paineira. Ela abriu a Bíblia no Salmo 23. Leu em voz alta. Não pro Edilson, não pro Zeferino. Pro dia que estava começando,
para o quintal que ela já conhecia de cor, para Sara que ia crescer sabendo o nome do pai, para a fazenda que tinha virado casa sem que ninguém tivesse decidido. Quando terminou, fechou o livro. Atrás dela, ela ouviu a cadeira se mover. Passos lentos. Zeferino ficou de pé do lado dela na janela, olhando para o mesmo quintal. Não disse nada. Ela também não. O sol entrou pela janela e ficou entre eles dois. Na Bíblia de Edilson que ela segurava, nas mãos de Zeferino que descansavam pela primeira vez ao lado do corpo sem aquela tensão de sempre. Facho saiu debaixo da paineira e foi até a porta da cozinha. Ficou olhando para os dois com aquela paciência de cachorro velho que já viu muita coisa e aprendeu a não se surpreender. Rosa pôs a Bíblia na janela, encostada no batente, de frente para o quintal, o nome de Edilson virado para fora. Servo do Senhor. Ela olhou para o eucaliptal. Zeferino olhou para o eucaliptal. A manhã continuou. Mais tarde, naquele dia, ela varreu o terreiro. Não tinha motivo especial. O terreiro não estava mais sujo do que sempre. Mas ela precisava de alguma coisa para fazer com as mãos enquanto o dia se organizava em volta do que tinha acontecido de madrugada. Vassoura é bom para isso. Movimento repetido, chão ficando limpo, resultado visível. Zeferino foi para o pasto depois do café. Voltou ao meio-dia como sempre. Comeu sem comentar sobre a noite. Ela também não comentou. Alguns assuntos ficam completos sem precisar ser revisitados. À tarde, ela foi até a paineira e ficou encostada no tronco com a Sara no colo. Pensou em Edilson. Não com aquela dor aguda dos primeiros dias, mas com aquela saudade que é diferente, que tem textura de coisa que foi real e continua real mesmo depois que a pessoa vai. Saudade. Ela sempre tinha achado que a palavra existia em português porque o povo que falava essa língua tinha precisado de uma palavra específica para isso, porque a experiência era frequente demais para ficar sem nome. Seu pai era corajoso, ela disse para Sara. Do jeito errado às vezes, mas era. A Sara olhou para ela com aqueles olhos que ainda não focavam direito, mas que olhavam do mesmo jeito. E você vai ser corajosa também, Rosa disse, do jeito certo. Zeferino passou pelo terreiro com um balde d'água para o galinheiro. Não parou. Mas quando passou pela sombra da paineira, ele olhou para elas por um segundo. Para Rosa, para Sara, para o conjunto, com aquela expressão que Rosa tinha ido aprendendo a ler nas últimas semanas. Não era alegria ainda. Era alguma coisa anterior à alegria. O lugar onde a pessoa fica antes de lembrar que pode sentir. Ele continuou com o balde. Rosa continuou com a Sara. O facho foi deitar do lado das duas, como se fosse obrigação dele. Naquela noite, depois que a Sara dormiu, Rosa foi até a varanda. A noite de interior que ela já conhecia, funda, quieta, com o sapo no córrego e o vento nas folhas de eucalipto. Ela tinha chegado nessa fazenda com R$ 17 e uma bolsa desfeita, e o silêncio que não cabia no chão. Agora estava sentada na cadeira com o travesseiro que ele tinha amarrado com cordão e a Sara dormindo no quarto e a Bíblia de Edilson na janela da cozinha virada para o quintal. As coisas mudam. Essa era a verdade que ela tinha aprendido com a mãe, com Edilson, com a gravidez, com a estrada de cascalho e com essa fazenda. Que as coisas mudam e que a escolha é se mover com elas ou ficar parada enquanto elas passam por cima. Ela tinha se movido. Zeferino saiu pela porta e ficou de pé na varanda. Olhou para o terreiro escuro. Depois, olhou para ela. Tá frio? Ele disse. Um pouco. Ele entrou. Voltou com uma manta dobrada. A manta que ficava no armário do corredor que ela nunca tinha pegado porque não era dela. Colocou nas costas dela com as duas mãos, rápido, sem cerimônia, do jeito que ele fazia as coisas que importavam. Obrigada, ela disse. Não é nada, ele disse, e ficou de pé na grade da varanda, olhando para o escuro.
Rosa ficou com a manta nos ombros. Não era nada. Era exatamente isso. Não era declaração, não era promessa, não era nenhuma daquelas coisas grandes que as pessoas dizem quando querem que o outro entenda. Era uma manta numa noite fria. Era café coberto com pano limpo. Era uma cadeira com travesseiro. Era ir de madrugada buscar uma Bíblia porque era certo fazer isso. Era o jeito que esse homem sabia dizer o que não sabia falar. Ela olhou para ele de lado. Ele continuava olhando para o escuro, os ombros que tinham aprendido a descansar um pouco mais nas últimas semanas, as mãos na grade sem apertar. Dentro do quarto, a Sara dormia com os braços abertos, e na janela da cozinha, virada para o quintal, a Bíblia de Edilson ficou toda a noite encostada no batente. O nome dele de frente para o dia que ia chegar. O Salmo 23, marcado com um pedaço de barbante que Zeferino tinha colocado sem que ela visse. Só ela viu de manhã. E não disse nada. Guardou.